O ChatGPT está chegando ao fim. Ouça atentamente a seguinte história. Imagine só, segunda-feira de manhã você sai de casa, chega no trabalho e de repente seu escritório está cheio de quem? Robôs. Seus antigos colegas não estão lá. Em cada cadeira tem um robô, inclusive na sua cadeira. E eles estão fazendo tarefas que você e seus colegas faziam na semana anterior, e muito melhor do que vocês faziam. Você olha, atônito com a história, com essa situação, com essa cena, e se pergunta, uma pergunta que muitos se fazem: será que os robôs e a inteligência artificial realmente vão me substituir? Vai substituir o meu trabalho, a minha função? Vai ganhar o meu salário? Quer dizer, de forma figurativa, mas é isso, em vez de eu receber o salário, vão pagar $2 por mês para um robô ou para um agente de inteligência artificial? Hoje vamos contar histórias impressionantes, ou seja, conceitos que vão te ajudar, se Deus quiser, a surfar essa onda e transformar esse medo, que é real, em uma oportunidade, se Deus quiser. Este vídeo foi feito tanto para você que é trabalhador, empregado, gerente, estudante, seja qual for a sua profissão. Se você assistir ao vídeo até o fim, acredito que ele vai te dar várias ferramentas para surfar essa onda, do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer no futuro, e realmente aproveitar toda essa situação que temos a seu favor e não contra você. Escute atentamente. Primeiro vamos entender de forma bem resumida. Vamos falar sobre inteligência artificial. Basicamente, ela teve uma evolução em pouquíssimos anos. Em pouco mais de 10 anos, a inteligência artificial evoluiu de uma inteligência artificial preditiva, que é o que, de forma simples, você conhece, por exemplo, do YouTube, Netflix, ou seja, Netflix. Ou seja, você sabe que existe um sistema que basicamente prevê seus gostos? Ou, por exemplo, o Waze. Ele sabe para onde você vai pelo satélite, pelo que as pessoas sugerem, por onde elas viajam. Ou seja, há uma previsão do futuro através de parâmetros prévios. Por exemplo, o YouTube sabe que você assiste a certos vídeos. Portanto, no momento em que ele conhece seus gostos, ele sugere o próximo vídeo, que com certeza vai combinar com o que você gosta. Por exemplo, imagine isso em um nível comercial. É como se você entrasse em uma loja e tivesse alguém, um vendedor oculto, que com uma câmera vai te seguindo e observando. Que suéter você escolheu, que cor você escolheu, o que você experimentou, o que você descartou, que calça você pegou, que sapatos, que cor você escolheu dos sapatos, que tipo de sapato, esportivo ou social. Basicamente, depois de uns 15 minutos analisando você, ele vem, se aproxima e te propõe algo que, para sua surpresa, é justamente o que você queria. Portanto, aqui existe uma inteligência artificial preditiva, como o que eu te comentei, coisas que você conhece do seu dia a dia de hoje. Agora, em 2022, nasceu o que ficou muito famoso, o ChatGPT. Basicamente é tudo o que se assemelha ao GPT, que é uma inteligência artificial criativa. Ou seja, ela cria coisas a partir da sua vontade. Por exemplo, você pede uma imagem específica e ela cria para você. Ou seja, há 5 minutos essa imagem não existia. A partir do seu input, do que você pediu, ela criou a imagem ou criou o resumo do livro que você pediu ou te deu informações da internet sobre tal e tal coisa. Essa é a inteligência que hoje mais predomina, junto com a preditiva que, como dissemos, precedeu a criativa. É basicamente o que mais conhecemos hoje. Mas o que está por vir, e obviamente já está acontecendo hoje, claro, mas o que está por vir é a futura inteligência artificial em escala mais ampla, que é a inteligência artificial que... O quê? O que você acha? Deixe nos comentários o que você imagina como preditiva, criativa e o que vem por aí. Coloque nos comentários. O que vem por aí? Antes de contar, quero saber quais são seus medos sobre inteligência artificial. Escreva nos comentários. Você tem medo ou tem esperança? E qual é a terceira inteligência artificial que chegou e está chegando em massa? É a inteligência artificial operativa. O que isso significa? É nisso que vamos focar hoje, a parte mais interessante e menos conhecida.
E por outro lado, é a mais oportuna, ou seja, a que pode te oferecer mais oportunidades no trabalho, na carreira, nos estudos, no que você quiser, se você pegar essa onda como eu disse antes. O que é a operativa? A operativa, imagina, já acontece hoje. Não é algo que eu estou inventando, obviamente, é algo que já está acontecendo. Imagina não como a preditiva que diz o que já conhece sobre você, não como aquela que te ajuda, como o ChatGPT, que basicamente você pergunta e ele cria coisas para você. A operativa faz coisas por você, o que seria mais o mundo da robótica. Imagine um robô que faz coisas. Não precisa ser um robô físico, também pode ser um robô, um software em um computador, mas ele executa tarefas. Vamos dar um exemplo. ChatGPT, que é o que mais conhecemos, e a operativa, que é a novidade. ChatGPT, você diz, olha, eu quero ir ao centro da cidade e visitar tal e tal lugar. E por favor, quero que você me gere a melhor rota, que me dê conselhos de onde ir, onde parar. Um lugar com sombra, um lugar com árvores, um lugar para beber água, que tenha banheiros também. Ou seja, você fornece informações. ChatGPT ou o software que possui esse tipo de inteligência artificial criativa. Basicamente, de acordo com o que você pedir, ele vai montar um plano e te passar isso direitinho. Mas o ChatGPT não pode acessar sua agenda. Ele não sabe quando é bom para você sair de casa, não sabe com quem você quer se encontrar, não sabe qual é o seu objetivo real, não sabe qual é o número do seu cartão de crédito e muitas outras coisas que a inteligência artificial operacional sabe, se tiver acesso. Obviamente, se você der a ele acesso ao seu cartão de crédito, ao seu PayPal, à sua agenda pessoal, aos seus e-mails e aos seus clientes. E isso podemos aumentar a lista para muitos temas, áreas e detalhes. Portanto, a inteligência artificial operacional tem uma inteligência que é artificial, obviamente, mas ela supera a anterior. É como se você comparasse, se fôssemos dar um exemplo, a inteligência artificial que é preditiva. É como se fosse uma criança de escola, o ChatGPT é uma criança, é um jovem que já está no ensino médio. Mas é preciso ver que o potencial que a inteligência artificial operacional já tem hoje, obviamente, é como se fosse um doutorado, alguém que tem um PhD. Em uma área específica, ele é especialista. Imagine se esse especialista fosse em todas as áreas que você permitisse. Portanto, é impressionante o potencial e a diferença que existe em termos de potencial das inteligências artificiais que mencionamos anteriormente. Portanto, vou-te colocar numa situação e dar um exemplo. Imagina, em um dia de chuva, com muito frio, que você está voltando do trabalho e quer chegar em casa, e sua esposa seu marido te pediu para preparar o jantar para a família e deixar a casa aquecida, porque todos estão fora, cada um com suas tarefas, no clube esportivo, nos estudos e no trabalho, cada um em seus lugares. E você tem a responsabilidade de que a casa esteja aquecida, que a comida esteja quente e que talvez também tenha água quente para o banho e assim muitas outras coisas. Você arregaça as mangas e fala com seu agente e diz, por favor, Greg, quero que em aproximadamente 20 minutos você coloque a comida para cozinhar. Quero espaguete italiano e quero um molho assim e assado e quero isso e aquilo. E quero que a água esteja fria. E quero que a água esteja quente para tomarmos banho, para toda a família tomar banho, por favor, que a temperatura esteja em 24 graus Celsius. Por favor, ligue também a lareira elétrica para deixar o ambiente da minha casa mais aconchegante. E assim você continua com um monte de tarefas operacionais que o seu agente, em alguns minutos, talvez mais, no futuro, em alguns segundos, vai fazer para você. Imagine comida pronta, uma casa quentinha, aconchegante, quente, e aí chega seu marido, chega sua esposa e está tudo acima das expectativas. E você, que só dedicou algumas palavras para conversar com seu agente de inteligência artificial? Isso parece futurista, mas é real e está acontecendo hoje. Talvez não 100% de todos os detalhes que eu disse no exemplo, mas conceitualmente isso está acontecendo e provavelmente coisas muito mais avançadas do que o exemplo simples que eu dei.
Portanto, aqui, já encerrando um pouco o que queremos falar aqui, primeiro, o medo que isso obviamente gera. Você é empregado, você é estudante e quer chegar lá, ter um diploma assim e assado e diz, mas para que eu vou estudar para ter um diploma se um robô ou uma inteligência artificial sabe em segundos o que pode me levar anos? Estudar não faz nenhum sentido. E é por isso que eu venho aqui te dar esperança e dizer que, como todo desafio apresenta uma oportunidade. A pergunta não é se deve ter medo. Não, não precisa ter medo, isso é certo. E agora eu vou te dar um ingrediente que, mesmo que você seja especialista em inteligência artificial, provavelmente nunca ouviu antes nesse campo de inteligência artificial, que é o que também. Acima de tudo, sinto que venho um pouco para contribuir. Porque o que eu disse até agora, talvez você já conhecesse mais ou menos, mas o que eu vou te contar agora, o contexto que eu vou te dar, em que realidade vivemos isso? Provavelmente nunca, ou não sei se existe tal coisa no mundo dos negócios ou da inteligência artificial até hoje. Portanto, eu acho que isso vai ser uma novidade. Primeiro, em que mundo vivemos e como enfrentar essa realidade. Que por um lado, como dissemos, pode gerar ansiedade, medos, preocupações, inseguranças, incertezas. E por outro lado, o que eu quero te dar agora é esperança, alegria e absoluta certeza de que isso é para o seu bem, porque agora é preciso entender, sim, em nível espiritual. Se você já conhece meu canal ou se ainda não o conhece, eu te convido a conhecê-lo melhor. Tentamos falar sobre em que mundo vivemos, em que realidade espiritual vivemos, que obviamente é preciso incluir Deus na nossa realidade de vida. Infelizmente, quando muita gente fala de robótica inteligente, inteligência artificial, Bitcoin, criptomoedas e estudar tal coisa, estudar tal outra, empresários e todo tipo de empreendedores ou ser empreendedor, o que for. Infelizmente, muitas vezes, no geral, não se fala do que realmente deveria ser falado, que é como Deus está conduzindo o nosso mundo à perfeição. E como devemos tomar as decisões corretas de acordo com o contexto em que estamos vivendo? É como quando você vê alguém, vou te dar um exemplo claro que acho que vai ajudar muito. Você vê uma pessoa, é você quem a vê. Você basicamente tem duas opções de vê-la. Começar a descrevê-la totalmente de forma superficial. Que roupa ela está usando, qual a cor do cabelo, qual a cor dos olhos, que vestido ela está usando, que jaqueta ela está usando, que sapatos ela está usando, de onde ela veio, para onde ela vai, em que carro ela dirige, qual é o trabalho dela, com o que ela trabalha. Ou seja, uma descrição robótica, falando no contexto de inteligência artificial, de quem está na sua frente. Mas isso é tão distante da realidade, por quê? Porque a pessoa que você tem na sua frente não é um corpo ambulante, é uma alma revestida em um corpo. Uma alma é uma parte de Deus neste mundo. Uma alma é algo que não se pode tocar. Uma alma tem um potencial infinitamente maior do que qualquer robô ou qualquer inteligência artificial. Basicamente, Deus deu à pessoa uma alma para cumprir a missão neste mundo. Portanto, obviamente, quando falamos de alguém, temos que entender que temos uma alma diante de nós. Isso vale para seu relacionamento de casal com seu marido ou sua esposa, com seus filhos, filhas, pai, mãe, avós, no local de trabalho, no local de estudos, onde quer que você esteja, você precisa saber disso, e isso tem muito a ver com o que estamos falando, porque a pessoa pode se confundir e ir para o lado robótico, artificial, a maquiagem da realidade. Mas é preciso entender que, como estou dizendo, assim como você tem uma pessoa na sua frente e essa pessoa tem uma alma, e por isso você deve se dedicar a essa pessoa dessa forma. Ajudá-la, entendê-la, compreendê-la, ou seja, com uma alma, não com um corpo ambulante. Uma alma revestida em um corpo. Então, entender que cada fenômeno que nos cerca, no caso de hoje, nesta aula, a inteligência artificial, a robótica, o que quisermos analisar em um nível mais externo, é uma manifestação divina com letra maiúscula de como Deus conduz o seu mundo à perfeição. Agora eu ia te dizer, vou-te citar um versículo para te dar um pouco de contexto no que diz respeito à Torá e aos profetas. Nesse caso, é o profeta Isaías, Yahial em hebraico, quem descreve isso, e eu vou contextualizar essa profecia com o que você vive hoje.
Portanto, de certa forma, o que eu vou te dizer? Que o que você vê hoje, o que te cerca, é profecia. Você está vendo profecia, você está vivendo em um mundo no qual a redenção já chegou. Obviamente é a era messiânica, a era da redenção. Yemot HaMashiach é em hebraico. O Melech HaMashiach, o rei Messias, o rei HaMashiach, o filho da casa, o rei Davi, ainda não chegou. Mas se Deus quiser, em breve chegará junto com o terceiro templo em Jerusalém. Mas é preciso saber que a era messiânica, a redenção, já chegou há anos, no momento em que as profecias começam a se cumprir. Já faz anos que o povo de Israel vem voltando e nós voltamos para a terra de Israel. Obviamente é um processo, ainda há muitos judeus e judias fora da terra de Israel. Claro, é um processo, mas é preciso observar. É só abrir o Tanakh, abrir a Torá, os profetas, os escritos e ver como as profecias, o que está escrito, podemos ver com nossos próprios olhos, ouvir com nossos ouvidos. É impressionante. Vamos ver o que diz o profeta Isaías. Diz assim. Yahyahu diz assim. Eu pulei um pouco, mas é isso que quero te contar agora. Vou traduzir. Ki malaharetz dea et Hashem kamaim layam neshassim. Diz assim. Porque a terra estará cheia do conhecimento de Ayen, de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, como as águas cobrem o mar. Quero parar um momento aqui. É preciso entender que quando falamos sobre tecnologia, robótica, inteligência artificial, criptomoedas, tudo isso que em alguns momentos, em alguns vídeos eu posso falar no meu canal, é preciso colocar em contexto. Infelizmente, como eu disse, quando uma pessoa fala disso em nível técnico, está correto, obviamente está correto e pode te dar ferramentas que são muito boas para a sua vida. Isso é excelente, é excelente. Mas é preciso saber que, assim como eu disse antes, para tirar proveito do que estamos falando, você tem que entender em que contexto você vive e em que contexto você entende. Você tem o que estuda. Ou seja, como dissemos, você tem uma pessoa na sua frente, pode dizer como ela está vestida, e isso não é uma mentira, mas está muito distante da realidade. Porque uma vestimenta, uma roupa e a alma são coisas que nem sequer podem ser comparadas. Como dissemos, a alma é Deus quem dá à pessoa. Uma vestimenta é algo material, que é importante, mas é algo material. Portanto, é preciso entender onde você vive, em que contexto você vive, e assim dar contexto ao que estamos falando. Portanto, vou te dar agora outro versículo do profeta Amós, que diz assim. Vou dizer em hebraico e depois traduzo. Hine yamim ba'im neum Hashem. Fome na terra, não fome de pão, nem sede de água. O que significa? Vêm os dias, diz Deus, o Criador, em que enviarei fome à terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ter fome e sede de ouvir as palavras de Hashem, de Deus, o Criador Todo-Poderoso. Portanto, aqui é preciso observar. Hoje vivemos em um mundo em que a abundância é impressionante. De fato, Maimônides, o grande Rambam Akadosh, Santo Rambam Maimônides, já explica isso. Que na era messiânica, as sobremesas, a abundância, as sobremesas em hebraico, as delícias vão abundar como o pó da terra. E hoje você vai a um supermercado, vê sobremesas de todos os tipos, vê sorvetes de todos os tipos, quer dizer, só para te dar um exemplo, pizzas, massas, o que você quiser, variados. Você tem vegano, tem lácteo, tem isso ou aquilo. Você encontra isso até num lugar simples, não num mega supermercado. E tem que pensar, há algumas décadas, que tinha um sabão, outro sabão. Hoje você tem uma prateleira cheia de todo tipo de sabões, de aromas. Para te dar outro exemplo, a abundância enche, como diz a profecia, como disse Maimônides mais ou menos 1000 anos atrás. Ou seja, há abundância e há, como dissemos, inteligência artificial, e eles preveem o que você quer, porque conhecem seus gostos e o que você escolheu anteriormente. Ou seja, isso já existe. E as pessoas, de certa forma, já estão um pouco ou muito cansadas. Se cansou dessa abundância. As pessoas querem significado, querem saber onde vivem, do que tem sede e do que tem fome, de ouvir a voz de Hashem, que é o que Deus tem a dizer, que é basicamente a Torá.
que o povo de Israel tem o mérito, a responsabilidade, a alegria e, obviamente, a humildade de ensinar, de ser luz para as nações. Portanto, resumindo e contextualizando um pouco, há que entender, Deus conduz o seu mundo para algo cada vez melhor. Nessa subida constante, há altos e baixos, mas a tendência é para o bem maior, para o bem superior, para o bem sublime e eterno. E obviamente há quedas, há subidas, há quedas. Assim Deus criou o nosso mundo para elevá-lo, constantemente elevá-lo, sermos parceiros de sua criação. E agora um pouco falando, um pouco caminhando, resposta ao que dissemos primeiro. Talvez haja robôs no seu escritório, robôs ou software. Não é preciso ter medo, é preciso ver como você pode surfar essa onda e saber usar essa tecnologia para o seu bem. Aqui não se trata de saber se vai te substituir, mas de entender. De certa forma, Deus nos diz, pelo menos é assim que eu entendo, as tarefas fáceis vão ser feitas pelos robôs. Vai ser um programa, um aplicativo, por isso você tem uma alma. Isso é algo muito especial. Assim como sua impressão digital é única na história, nunca houve uma impressão digital como a sua antes de você e nem haverá depois de você. Você é único na história, só você pode cumprir a sua missão. Assim Deus nos diz, não façam tarefas que um robô pode fazer. Pense em quais qualidades você tem, o que você pode oferecer ao mundo, como você, com a sua singularidade, pode contribuir para o mundo. E se você usar, e aqui está a chave, se você usar e aprender, utilizar o que eu estou te ensinando agora, que é a inteligência artificial, a robótica, obviamente em termos muito gerais, mas se você estudar para ver como pode usar a robótica, a inteligência artificial, dependendo da área a qual você quer se dedicar, você pode na prática multiplicar muito o seu salário. Por exemplo, um designer gráfico. Anos atrás, ninguém conhecia a inteligência artificial e ele seguia fazendo o que fazia muito bem. Mas se o colega dele de estudos começou a estudar inteligência artificial e a usar aplicativos e programas, softwares e isso e aquilo, sabendo como o colega dele de design gráfico, mas ele usou essa informação, essas tools em inglês, essas ferramentas, e usou e combinou ferramentas que existem com o seu conhecimento, potencializou. Seu conhecimento aumentou muito e, portanto, obviamente, o salário acompanhou essa combinação. Portanto, aqui não há motivo para temer. Você tem que ver o que você tem para oferecer ao mundo e usar tudo o que Deus te dá neste mundo. Na aula de hoje, inteligência artificial, robótica, aplicativos, toda a tecnologia, usar tudo isso a seu favor, surfar essa onda e potencializar sua missão de vida. E assim, essa é a grande mensagem. Deus, tudo o que Ele dá é para o nosso bem maior, tudo. Não precisamos ter medo, precisamos ter absoluta certeza de que Deus nos ama, Deus te ama, Deus confia em você, Deus te cria a cada instante. Deus quer é quem mais deseja que você cumpra a sua missão na vida. Pense, a pessoa que mais te ama no mundo, o quanto ela te ama e o quanto confia em você. Multiplique isso por infinito. Deus é o Criador Todo-Poderoso. Aquele que inclui tudo, está acima de tudo, é o Criador de tudo, a origem de tudo, que tem planetas, galáxias, mundo de anjos. O que você imagina e o que não imagina te cria e te supervisiona a cada instante, te ama e confia em você. E o que mais quer é que você cumpra a sua missão na vida. Portanto, tudo o que Ele te dá e tudo o que te cerca é para o seu bem. Você tem que usar isso para o seu bem. Não tenha medo, tenha absoluta confiança de que Deus confia em você. E você tem que pedir, obviamente, orientação a Deus, que é o seu Criador e que te conduz pela mão a cada instante. Orientação para saber como combinar tudo o que Deus te apresenta, desde a inteligência artificial, como dissemos, até os vínculos, até o trabalho, estudo, onde quer que você esteja. Pedir orientação para que Ele te leve à sua correção, se for em hebraico, ao seu tikkun shalem, sua correção total e absoluta. E para ser uma bênção para todo o mundo, que tudo seja com muito sucesso e bênçãos. E na verdade quero te convidar, se você ainda não se juntou, se você gosta dos meus vídeos e do meu canal, que se ainda não se juntou, venha fazer parte da minha amada comunidade Israel High. É uma comunidade muito enfeitada, estamos dizendo isso. Utiliza as ferramentas que Deus nos dá para criar cursos
encontros pela internet e no âmbito midiático. Também fazemos ações concretas em Israel para ajudar famílias de soldados, filhos e filhas de soldados, esposas de soldados. Ou seja, é uma organização que só quer fazer o bem, trazer o bem, e esses momentos são de muita definição. O mundo está se definindo. Obviamente, em Israel estamos em momentos muito especiais, muito sensíveis. Há uma guerra em Israel. Portanto, cada pessoa que apoia Israel, e aqui eu te dou uma oportunidade, que é fazer parte de uma comunidade, que é a minha comunidade, Israel High, que só quer o bem para Israel e, consequentemente, o bem para o mundo inteiro, que amamos o mundo de Deus e a Deus, obviamente, e suas criaturas, e o mundo e a humanidade. E é uma oportunidade única, na qual, assim como Deus prometeu a Abraão, nosso patriarca Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqui você tem uma oportunidade única de fazer parte de uma organização que é uma bênção, se Deus quiser, para Israel e para o mundo inteiro. E de fato, falando de inteligência artificial, em breve será aberto um curso que tem a ver com a inovação israelense. Basicamente, como você certamente sabe, nós israelenses somos dos primeiros, dos pioneiros no mundo das startups e da inovação tecnológica. Obviamente, em todos os níveis tecnológico, agrícola, político, do que você quiser, do que vier à sua cabeça. Graças a Deus, como dissemos, estamos no contexto da redenção e Deus traz seu povo para a terra de Israel. Ficou 2000 anos árida como um deserto, um pântano, era como um corpo sem vida. Hoje, esse corpo sem vida. Com os judeus e judias que voltamos para a terra e cumprindo as profecias, obviamente, que Deus nos traz para a terra. Como diz o profeta Amós no final do livro, nos 2 últimos versículos, que Deus trará seu povo para a terra. Israel e as árvores darão seu fruto, e beberemos o vinho da terra de Israel, as videiras florescerão. Israel voltará para sua terra, e isso está acontecendo hoje. Somos todos testemunhas, até você, das profecias e desse corpo que ficou 2000 anos sem vida. Os judeus e judias voltamos e nos unimos, e esta terra linda, Israel, é um jardim maravilhoso. Eu te convido a vir para a terra, Israel, que jardim, que beleza, é o jardim do Éden nesta terra, impressionante, quanta Torá, quanta bondade, quanto desejo de fazer o bem para a terra, Israel, para o povo Israel, para toda a humanidade. Saímos em comitivas para ajudar diferentes países, que Deus nos permita, há fenômenos naturais, há crises e isso. Comitivas de Israel viajam para ajudar e delegações do mundo buscam orientação em Israel, é a redenção. Assim como acontecia nos dias do rei Salomão, que realmente as nações vinham e se aconselhavam com o rei Salomão. E havia abundância material, abundância espiritual, havia paz no mundo. Se Deus quiser, que haja paz total no mundo, uma vitória absoluta do bem contra o mal, se Deus quiser. E como eu te dizia, em breve haverá um curso sobre a inovação israelense unida à Cabala. Conceitos da Torá, como você, a nível pessoal, pode utilizar conceitos da inovação israelense da Torá, conceitos espirituais, uni-los e te trazer riquezas no nível espiritual e, se Deus quiser, também material. É um treinamento, basicamente, que te ajuda a se autoaperfeiçoar e ter um crescimento e uma superação pessoal, também empresarial, se Deus quiser, em todos os níveis. Então aqui embaixo na descrição você tem o link, o endereço, tanto para fazer parte da minha comunidade Israel High, quanto deste curso que, na verdade, os membros da Israel High, este curso é um curso gratuito que não precisam pagar. Então que tudo seja com muito sucesso e bênçãos, que tenhamos o mérito de sempre unir tudo o que Deus nos apresenta na vida à nossa pessoa, à nossa alma. E, portanto, dar o melhor de nós e fazer nosso tikkun, nossa correção espiritual, para a bênção de todos, fazendo a vontade de Deus, o Criador Todo-Poderoso, com alegria e bom coração sempre. Sucesso e bênçãos.